Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é a do médico Sérgio Veloso Lucas, com quem nós passamos a conversar. Sérgio, a ideia de te convidar aqui é porque você opera na área e é uma fonte, digamos, é uma fonte adequada para a gente aprender um pouco a respeito dessa situação que está acontecendo envolvendo os distúrbios mentais no jovem. Né? Há um entendimento que ou um modo de criação ou as imposições de um contexto social complicado estão sequestrando os nossos jovens no sentido de que eles não estão conseguindo ter uma plena sanidade, e isso envolve também a maneira como talvez estejam sendo criados. O resumo geral da ópera é isso. O que se diz sobre isso? Não, isso aí é o seguinte, quer dizer, nós estamos vivendo uma era, essa era politicamente correta, resolveu fazer uma superproteção exagerada aos jovens. Quer dizer, a humanidade não se desenvolveu assim. Nós, humanos, somos o mamífero que nasce mais desprotegido do planeta. Se não cuidarem da gente, até 2, 4, 6 anos, a gente morre desnutrido. E a única forma que a gente tem de conhecer a vida, nós e todos os outros, é através dos nossos 5 sentidos. Nós só sabemos o que acontece porque nós enxergamos, porque nós sentimos, nós ouvimos, nós provamos. E isso faz com que as crianças sejam naturalmente egoístas, que elas, né, porque todo mundo que ela vê está a serviço dela nos primeiros anos. E tudo que ela sabe de mundo é o que está no entorno dela, daquilo que ela sente. A nossa percepção de mundo, ela é estritamente nossa, né? E quando se é criança, a pessoa acha que isso é a realidade absoluta. A soma dessas coisas faz com que a criança seja naturalmente, a gente não diz nem egoísta, chama-se egocêntrica. Quer dizer, o mundo, ela é o centro do mundo e tem que ser mesmo, senão ela não sobreviveria. A questão é que, ao longo da história da humanidade, a educação das crianças, ela se concentrava em inibir esse natural egocentrismo dos jovens, né? No almoço de domingo, quem escolhia a primeira parte do frango era o pai, a mãe, os filhos eram... Hoje em dia, isso foi totalmente subvertido. Eu conto uma história que aconteceu na minha infância, que eu tinha lá meus 7, 8 anos, e queria contar alguma coisa para minha mãe, que estava reunida com as amigas tomando um café. Eu cheguei correndo na sala, mamãe, 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 e aí todas ficaram em silêncio e olharam para mim, imediatamente eu calei a boca. E uma senhora amiga dela, mais velha, falou assim, criança linda. E aí virou-se para minha mãe e falou assim, crianças são bonitas porque são para serem vistas e não para serem ouvidas. Naquele tempo, né, o jovem, a criança não podia nem abrir a boca, daí tinha que ficar... E agora, o neto e o bisneto da minha mãe poderiam perfeitamente pular no sofá e virar o rosto dela para a cara deles, e porque isso hoje é autorizado, porque eles têm essa precedência. Quer dizer, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Essa mudança foi pendular, saiu de um extremo para o outro. De um controle absoluto para total descontrole. E aí, um total descontrole. Isso começou, né, algumas gerações atrás, isso já começou, e isso foi, foi incorporado pelo Estado. Então, aí passou-se a escolas que não reprovam, o professor não pode corrigir. Antigamente eram as crianças que tinham medo dos professores, hoje são os professores que têm medo dos alunos, né? Porque ficou proibido. Não é para ser draconiano, mas você tem que criar limites. Educar, fundamentalmente, é você impor limites e oferecer estímulo. Algumas crianças precisam de mais limite, outras precisam de mais estímulo, mas todos precisam de limite e de estímulo, e não só de estímulo, né? Aí o que passou a acontecer é que a criança vive nessa bolha, primeiro na bolha familiar, depois na bolha escolar. Quando bate de frente com a realidade do mundo lá fora, com a competitividade, o resultado é que nunca houve tanto suicídio infantil, o resultado é que nunca houve tanta agressividade, depressão, tanta doença, porque eles não estão se preparando emocionalmente para lidar com as questões da vida.
Ou seja, quando sai da bolha familiar, o mundo que os espera lá fora não vai reproduzir aquilo, não vai pegar no colo. Não vai pegar no colo. E tem um outro aspecto ainda que nunca se viu também tanto ressentimento de pais e mães com relação a filhos. Né? Criam verdadeiros reizinhos e às vezes ficam super ressentidos com aquilo dali. Arrogância, com egoísmo. Com arrogância, com egoísmo, ficam surpresos, né? com isso. Então, isso está solapando completamente as relações familiares. Né? Agora, essa questão também da própria estrutura familiar. Veja bem, você tem uma norma social vigorando fora da casa, na escola, em todas as áreas de atividades. Você tem, às vezes, um padrão familiar que procura ser minimamente preservativo, que cuide de reproduzir aquelas relações. A família perde, né? O contexto familiar perde, né? O contexto familiar tem perdido e cada vez mais é a ambição do Estado botar o dedo, né, intervir naquilo que... Tirar da família e assambarcar. E a forma como está lidando é essa mesmo, quer dizer... não é a família que não quer, quer dizer, se bem que tem família que não quer reprovar seus filhos também não, mas é uma iniciativa do Estado, que não quer reprovar, parou esse negócio de medalha para o primeiro colocado, agora tem uma competição, 6 compromissos, tem medalha para todo mundo, premia-se todo mundo, isso está vindo dos Estados Unidos para cá, quer dizer, a vida não vai premiar o 6º colocado, a vida não vai premiar o 6º colocado. Ele pode ser uma pessoa ótima, pode ter sucesso em outras coisas, mas naquela atividade ele não era para ganhar medalha. Né? Ele tem que ganhar naquilo que ele é bom, porque para estimular aquilo que ele é bom. Né? Assim como a biologia nos ensina sobre a sístole e a diástole, nós temos a cooperação e a competição. Né? Sim, sim, com certeza, com certeza. Isso, com certeza, não tem como você tirar isso do contexto, até porque nós já estamos, sei lá, com 8 bilhões de pessoas no planeta e a competitividade vai vir naturalmente, quer se queira, quer não queira. Ele vai, assim que ele sair dessa bolha escolar, ele vai entrar em funis de excelência universitária, quer dizer, hoje em dia tem muito cota, essas coisas que diminuem um pouco o funil para determinadas categorias, né? Mas, mesmo assim, depois que sair, vai ter funil de concurso público, vai ter funil de demanda de mercado, de se aceita em mercado, de ingressar no mercado de trabalho. Vai ter funil, e aí é funil, aí é competição. Então a gente estava falando naquela conversa preliminar nossa a respeito de uma frase, virou clichê, mas nem por isso menos efetivo, eu acho. Tempos difíceis, homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos fazem tempos difíceis. E aí é igual um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Né? Esse movimento de sístole e diástole, você falou, nós temos momentos de grande progresso na humanidade e momentos de retrocesso do pensamento racional. Né? Nós temos isso daí na história da humanidade. Tivemos períodos mais avançados no passado, atravessamos períodos de Idade Média, depois alguns bolsões de... Você imagina que na alta Idade Média boa parte do conhecimento da humanidade toda era disponibilizada nos califados muçulmanos, né? Que onde se desenvolveu matemática, astronomia, se preservou a cultura grega, né? E agora você... A Europa era bárbara, semi-bárbara, né? A Europa era bárbara, era bárbara. E hoje você vai nesses lugares e não se pode fazer mais absolutamente nada. Eles eram mais liberais no século 1000, no século XI, do que são hoje em dia. No século 1000, a referência da medicina na época era lá. Com certeza. Teherã, lá em... Avicena, a primeira faculdade de medicina da história da humanidade. O nome dele em árabe mesmo Ibn Sena. Ibn Sena. Eu prefiro ficar com Avicena, é mais fácil de falar. Ibrahim, teu nome não sei o que, Ibn Sena no final desse nome. A presença hoje é do médico Sérgio Veloso Lucas, a gente volta já. Voltamos com a presença do médico Sérgio Veloso Lucas. Ô Sérgio, pelo que já se disse no bloco anterior, o que a gente percebe é o seguinte, nós temos um contexto patológico.
Né? A leitura que eu pessoalmente faço como observador, e aí no caso o técnico e o expert é você, mas eu entendo que a gente tem um contexto patológico que concorre muito. Por exemplo, você falou a respeito de alguns diagnósticos que estavam ocorrendo nos jovens, a questão do TDAH, por exemplo. Sabe? Esse sequestro permanente da atenção do jovem. Você vê que hoje em dia, né, o exemplo que você falou até antes ali, né, o sujeito não espera carregar nem 5 segundos para carregar, ele quer passar para outra coisa. Os videoclipes são cada vez mais curtos, as cenas do cinema são cada vez mais curtas, a pessoa tem cada vez menos paciência para esperar, e se você voltar um pouquinho para crianças, elas têm que estar entretidas o tempo inteiro. Elas nunca estão a sós com os seus próprios pensamentos, né? Elas estão sempre... Não tem sequer um momento de tédio, né? Não tédio que dá um insight. Exatamente, não pode ter um momento de tédio. E aí, isso daí vai educando para você ir emendando de uma coisa e outra, uma coisa e outra, uma coisa e outra. E basicamente isso é um formador de TDAH, por isso que tem tanto TDAH. Se bem que não tem tanto quanto se diz que tem, não. Tem muito desejo de consumir Ritalina e Venvance nisso daí, né, que são as anfetaminas sintéticas, o metilfenidato e a lisdexanfetamina, que são drogas que estão sendo amplamente consumidas aí, principalmente por estudantes, né, nas universidades. Agora, você, sem querer cair num raciocínio marxista, até porque ele deve estar revolvendo na sepultura depois da queda de algumas teses dele, tem uma dinâmica econômica por trás disso? Tem uma narrativa, né? Tem uma narrativa, né? Assim, a forma como se aborda as pessoas é construindo narrativas. E se você não deixa espaço para a pessoa pensar por si mesma, quando você vai emendando uma coisa na outra, a pessoa embala naquilo ali e acha que só existe aquela verdade, né? Como eu disse lá no início, quer dizer, a gente enxerga o mundo através dos nossos sentidos. Sim. E você só consegue penetrar no mundo dos outros na literatura e no cinema, né? Tem aquele filme que eu gosto, que Quero Ser John Malkovich, que todo mundo entra dentro da cabeça do John Malkovich. Isso não é possível na realidade. A gente pode, no máximo, tentar ter empatia, que é uma arte muito falada e pouco praticada, né? Então a gente vê o mundo de acordo com a nossa própria percepção, os nossos valores, nossos temores, né? Nossos filtros. Com os nossos filtros, com nossos interesses, nossos desejos, nossos medos. E quanto mais você captura uma hora atrás da outra, essa atenção, sem dar tempo para reflexão, para você poder desenvolver a empatia, quanto mais na sequência, mais fácil fica de você doutrinar as pessoas, mais fácil é você convencer de que o certo é aquele discurso dele. Você acha que no seio familiar ocorre uma rotina de disponibilidade emocional para lidar com cada integrante? Não, na verdade também tem a maior parte das famílias hoje em dia, você vai ver, se você entra num restaurante, entra uma família, né, 2 filhos e pai e mãe, cada um no seu celular, esperando a comida chegar, dificilmente está se interagindo. Essa disponibilidade diminuiu, né, drasticamente, até porque eventualmente isso começa a acontecer. Eles estão construindo narrativas completamente diferentes entre si do que é a realidade e, no final das contas, em muitos casos, nem gostam muito um dos outros, né? Isso é um fenômeno que também acontece hoje mais do que, eu acho que, mais do que historicamente. Mais do que historicamente. Então, nós temos o quê? Nós temos um diagnóstico de um contexto patológico? Como é que... Eu não sou sociólogo, né? Meu negócio não é avaliar, individual. Não é avaliar o atacado. É o universo individual. É o varejo, né? Mas sim, de certa maneira é isso, né? O que eu recomendo para meus pacientes quando me procuram, quer dizer, é procurar pequenas diferenças, né? Porque eu disse, né, das emoções que fazem o nosso pensamento. A gente tem que ter consciência disso. Se eu tô com medo,
Qualquer barulhinho, se tiver um barulhinho ali, eu já me assusto, qualquer sombra me aterroriza, né? Se eu estou com fome, é melhor não fazer compra no supermercado, senão eu vou gastar dinheiro todo, né? Se eu estou com raiva, qualquer coisa me irrita, se eu estou deprimido, parece que tudo vai dar errado, né? E assim por diante. Se a pessoa tem consciência de que ele formou o conceito básico da vida dele a partir de uma emoção majoritária que dominou ele durante muito tempo, porque aí você fica com aquele filtro muito tempo, você forma conceitos. Esse é o processo cognitivo. E aí você passa a acreditar que aqueles conceitos são verdadeiros, você não consegue fugir mais muito daquilo. Então você tem que quebrar o conjunto de coisas, porque o processo... É a teoria da crença, né? De uma certa maneira. Porque você tem que quebrar a forma como você formata o seu pensamento. Sim. Às vezes pequenas coisas servem para modificar isso. Quer dizer, a pessoa está muito, muito ruim, está se sentindo mal, um determinado fator modifica a forma que ele enxerga, principalmente se ele está disposto a modificar a forma dele ver. A pessoa está muito deprimida, eu contei isso para você esse fim de semana, eu fiz uma coisa que eu não faço há milênios, que eu passei 7 horas em frente à televisão. Eu, graças a Deus, não faço isso. E pode ser o melhor programa do mundo, e era. Eu vi a final de Novak Djokovic contra Alcaraz, foram 5 horas e pouco de tênis. Em seguida eu vi o Fla-Flu. E por melhor que seja o programa, você fica irritado, porque você está fora do seu pensamento, você tá preso, você não está... Uma coisa, você fica meio para baixo e tal. E eu saí dali de noite, dei um mergulho no mar gelado, já modificou um bocado o meu astral. Quebrou um padrão. Quebrou um padrão, que modificou a percepção do ambiente da maneira como estava. Aqueles suores azedos foram embora e tal, né? Eu não estou dizendo que banho gelado vai resolver para mim todo mundo. Mas você deu uma pista de algo, por exemplo, imersão na natureza, contato com a natureza, né? Tipo assim, havia uma tese antiga que o cérebro cria padrões neurais, que de vez em quando é bom escovar os dentes com a mão contrária, voltar por uma rota diferente, fugir um pouco desses circuitos. Você pensa de uma maneira diferente, você vai fazer sinapses diferentes da sua cabeça. Você citou, a gente conversando mais cedo, você citou a caminhada, né, dos Passos de Anchieta. Aliás, te congratular por isso, foi uma tremenda ideia. Que vai ter uma hora que você vai estar consigo mesmo. Só, né? Você com você. Você consigo mesmo. Por mais que você esteja acompanhado. E tal, e você também não vai ficar caminhando olhando para o celular, mesmo porque não vai pegar, você não vai aguentar o celular, né? Você tem que se tolerar, você tem que se suportar. Você tem que se suportar, né? Você tem que se suportar e ficar a sós com o próprio pensamento. Isso é isso é criativo, né? Isso sempre produz insights diferentes. Com certeza. Isso e pode ser tedioso. E a gente voltando para aquele nosso assunto dominante aqui, quer dizer, para o jovem isso é quase impossível, ficar entregue aos próprios pensamentos, né? Eu fiz um exame de ressonância outro dia, são 45 minutos dentro do tubo, e mais meia hora esperando lá, já sem nada, sem música, sem televisão, sem celular, sem nada. E nem andando estava, você sozinho com meus próprios pensamentos e com o aparelho do hospital. Tive que mergulhar nos meus próprios pensamentos. Pensei em um monte de coisa boa. Eu escrevi um verso, pensei no poema, depois eu fiquei lembrando de umas músicas do Paulinho da Viola que eu queria lembrar. E me fez um bem danado, no final das contas. Eu ignorei ali o exame chato que você tem que ficar 45 minutos ouvindo aquela batidão. A questão fundamental, sabe o que é? Que voluntariamente a pessoa nunca tende a fazer isso. Exatamente. Não só não tende a fazer voluntariamente, como de uma forma geral, genericamente falando, a maior parte dos jovens foge disso, mas foge mais disso do que o diabo da cruz, foge mesmo. Ninguém quer estar a sós com o próprio pensamento. Às vezes tem pessoas que ficam aterrorizadas com essa ideia, inclusive. O auge da Covid constatou muito isso, né? Pessoas descobriram que não se suportavam. Não se suportavam, verdade. Foram obrigados a conviver em casa. Nossa, mãe, teve muita gente. Mas é interessante isso, Sérgio, porque o que eu vejo é o seguinte, exceto nas experiências com a natureza, eu acho que é uma tese que soa romântica e poética, mas não é meramente biológica. Nós não estamos dissociados da natureza.
Nós somos a natureza. Com certeza. Nosso ciclo circadiano não reflete o tempo. O tempo, né? Então, nós fazemos parte da natureza. Então, quando a gente está numa experiência de contato com a natureza, a gente consegue fazer um pouco essa interiorização, essa percepção. Com certeza. Você citou aí, inclusive, que quando uma pessoa tem uma ruptura, essa é a minha área de saúde mental, quando a pessoa tem uma ruptura com a realidade, a primeira providência que o médico deve fazer é que ele retome o ciclo circadiano, que ele reencontre algumas coisas. E aí, sobejamente conhecido que a imersão na natureza ajuda tremendamente. Só que hoje está cada dia mais difícil, a natureza está ficando cada dia mais longe, né, da gente. Cada dia mais longe. Ela às vezes insiste em brotar na calçada, na fresta da parede. É verdade. Não, Você sabe que para você que é médico, eu quero lhe falar algo que eu aprendi com um médico que era diretor do Centro de Hematologia da Santa Casa de Misericórdia do Rio. Mas ele era um convicto ou obsediado fitoterapeuta, entendeu? Ele falou assim, olha, onde ocorreu uma enfermidade, procura nas imediações que ele brotou a planta que a cura. Aí eu falei assim, mas e se o cara morar no 10º andar, assim, procura na calçada em frente, ela vai romper o asfalto. Isso eu acho que é mais crença do que ciência, de toda maneira, é um pensamento reconfortante. Eu acho que a gente tem que procurar, na natureza nós mesmos, porque a verdade é que a gente passa, essa coisa que a gente fala de que emendar uma coisa na outra e não ter paciência para esperar, nada mais é do que uma fuga de si mesmo. Você está fugindo de você mesmo. Tem horas que você vai ter que... Ficar de frente consigo. Você vai ser obrigado a conviver consigo mesmo, né? Você vai ter isso, e é o segredo. Se você está de bem consigo mesmo, é o segredo de você tá de bem. Nesse caso, por exemplo, processar assuntos que te tiram da zona de conforto. Seria terapêutico, então, você ter disposição, paciência ou resiliência para processar aquele assunto, lidar com aquele assunto que te desconforta, para depois você retomar um estado de serenidade. Depende da fase da vida, depende do objetivo. Para a juventude isso seria perfeito. Quer dizer, quem é a pessoa que vai conseguir ter efetivamente sucesso na vida? Vai ser aquela pessoa que consiga colocar a atenção dele aonde ele quiser que a atenção dele fique. Então, eu vou ter mais sucesso do que um camarada com uma capacidade intelectiva enorme. Se eu consigo me concentrar no foco naquilo do meu interesse, eu vou ter êxito, né? E agora, por exemplo, se você está numa fase da vida que eu não preciso mais, eu passei dos 60, tem algumas coisas que eu não preciso me submeter mais, eu não preciso me torturar mais para algumas coisas. Tem alguns livros que eu não vou ler de novo. Eu li Conjecturas e Refutações, do Karl Popper. Eu levei 8 meses para ler esse livro. Eu não vou ler isso novamente. Nenhuma coisa com um grau de complexidade desse, completamente fora da minha área. Foi uma época da vida. Talvez eu vou aposentar, mas tem outros livros na frente. Você trouxe um conceito aí que é muito caro à filosofia oriental. O foco, a atenção é o foco da consciência. A consciência persegue, normalmente a consciência persegue a atenção. Onde você põe a sua atenção, você põe a sua consciência. Exatamente. Então aí você imagina que a pessoa que não está pondo atenção em nada, ou está pensando em um monte de coisa, ele acaba a consciência dele fica confusa. Quero agradecer muito, Sérgio, a disponibilidade de você estar aqui de novo conosco, conversando e compartilhando esses vastos conhecimentos seus a respeito da natureza humana. Tá. Obrigado, Eustáquio. É sempre um prazer conversar com você. Estamos à disposição. Presença de Sérgio Veloso Lucas. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.